Você já tentou mudar e acabou voltando para o mesmo ponto? Não por falta de vontade, mas porque parece que algo dentro de você sabota tudo. A verdade é que desenvolver um novo hábito vai muito além de ter disciplina ou querer muito. Existe uma parte do seu cérebro que luta contra qualquer mudança, e ela é mais rápida do que sua força de vontade. É por isso que a maioria das pessoas desiste no meio do caminho, e acha que o problema está nelas. Mas e se o problema não for você, e sim o método? A ciência hoje já mapeou como os hábitos funcionam, como a neuroplasticidade reorganiza o cérebro, e por que você repete padrões mesmo quando sabe que eles te fazem mal. Spoiler, não tem nada a ver com falta de foco, e sim com circuitos mentais que você pode reprogramar. Só que ninguém te ensinou isso na escola. E, convenhamos, repetir vai dar certo no espelho nunca resolveu muito. Neste vídeo, você vai entender como formar um novo hábito de verdade, de um jeito que seu cérebro aceite, se adapte e mantenha. Vai descobrir por que alguns hábitos são fáceis, outros são quase impossíveis, e como você pode usar as ferramentas certas para finalmente fazer o que sempre soube que precisava ser feito. Não importa se você quer estudar mais, mudar seu corpo ou parar de se sabotar. E se em algum momento você sentir que precisa de mais profundidade, tem um material que mostra como usar a neurociência na prática para vencer a procrastinação e criar novos hábitos com consistência. O nome é Reprograme seu cérebro para vencer a procrastinação definitivamente. Depois te falo mais sobre. O link está no comentário fixado. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir pode reorganizar não só seus dias, mas a forma como você se enxerga. Tópico 1. Hábito e seu tempo de formação. Muita gente ainda repete por aí que bastam 21 dias para criar um hábito. Parece mágico, né? Mas a realidade, segundo estudos da University College London, é que a média gira em torno de 66 dias, e isso pode variar de apenas 18 até absurdos 260 dias. Isso mesmo, 2 meses pode ser o mínimo, mas quase um ano também pode ser o necessário. Isso nos mostra que o tempo não é uma regra fixa, mas sim uma estimativa. E é aí que a psicologia encontra a paciência. O cérebro não segue calendário, ele responde à repetição, contexto e intensidade. Quando se fala em desenvolver hábito, a chave não é contar os dias, mas sim entender o processo de repetição. A neurociência já mostrou que, ao repetir uma ação diariamente, o cérebro começa a economizar energia ao realizá-la, tornando esse comportamento cada vez mais automático. A má notícia: isso vale tanto para os bons quanto para os maus hábitos. A boa notícia: isso pode ser reprogramado. O cérebro é maleável, graças à neuroplasticidade, e responde ao ambiente, à rotina e às nossas escolhas conscientes. Um exemplo prático: imagine alguém que quer começar a caminhar todos os dias de manhã. No início, o corpo reclama, a mente sabota, o despertador parece o inimigo. Mas com o tempo, se houver consistência, essa mesma ação se torna natural, quase automática. A pessoa nem pensa mais, apenas levanta, calça o tênis e sai. Isso é a força de um novo hábito ganhando espaço. Isso vale para estudar, comer melhor, dormir no horário ou até parar de procrastinar. A armadilha está em achar que o processo será igual para todo mundo. Tem gente que precisa de 3 semanas, outros de 3 meses, e alguns de bem mais. Isso depende de fatores como nível de motivação, clareza de propósito, estrutura do ambiente e até genética. O que importa aqui não é tanto quanto tempo leva, mas quanto tempo você está disposto a sustentar o esforço até virar automático. Porque uma coisa é certa: com constância, o esforço vira memória de longo prazo. Outro ponto importante: quanto mais complexa for a mudança, mais tempo ela pode exigir. Criar o hábito de meditar 2 minutos por dia pode ser mais rápido que mudar todo o seu padrão alimentar. Mas ambos são possíveis, e ambos são moldáveis. A neurociência comportamental prova isso diariamente. E mais do que isso, ela mostra que você não está preso ao que é hoje. O cérebro é como massa de modelar, maleável, adaptável e pronto para mudança, desde que estimulado do jeito certo. Por isso, mais do que ficar preso a um número mágico de dias, o ideal é olhar para a jornada com paciência e estratégia. E entender que cada dia de prática é um voto a favor do tipo de pessoa que você quer se tornar. A neuroplasticidade vai registrando, refinando, fortalecendo os circuitos que você mais usa. E esse é só o começo. Porque antes de saber o tempo que leva, é essencial entender o que, afinal, é um hábito. Tópico 2. O que é um hábito? Todo mundo fala sobre hábitos. Mas, afinal, o que é um hábito?
Ele não é só uma rotina ou uma sequência de ações repetidas, é, acima de tudo, uma economia de energia para o cérebro. Quando algo se torna um hábito, o cérebro não precisa mais pensar tanto para agir. Isso libera espaço mental para outras decisões mais complexas. É como dirigir. No início, a marcha, o retrovisor, o pedal, tudo exige atenção. Depois de um tempo, você faz tudo sem pensar. Esse é o poder da automatização. Um hábito é um comportamento que passa a acontecer no modo automático. Isso significa que o cérebro construiu uma espécie de atalho neural para repetir a mesma ação com menor esforço cognitivo. E aqui entra a beleza da neurociência. Quanto mais vezes você executa uma ação no mesmo contexto, mais forte essa trilha neural se torna. Esse atalho vira um padrão. Isso é neuroplasticidade pura, a capacidade do cérebro de se reorganizar baseado na repetição. Quer ver um exemplo simples? Pegar o celular assim que acorda. Ninguém nasceu com esse comportamento, mas ele se tornou automático porque foi repetido diversas vezes. E isso vale para qualquer coisa: procrastinar, tomar café, escovar os dentes, roer unha ou até levantar da cama sem pensar duas vezes quando o alarme toca. Cada um desses comportamentos, uma vez instalado como hábito, exige muito pouco da sua força de vontade. E é por isso que mudar um hábito ruim não é questão de querer muito, mas de reprogramar a rota. A psicologia nos mostra que esse sistema automático é uma bênção e uma armadilha. Porque o que é repetido sem consciência pode virar padrão de autossabotagem. Já se perguntou por que sempre sente ansiedade ao abrir certos aplicativos? Ou por que come sem fome quando está entediado? Isso acontece porque o cérebro associa contexto à ação. E uma vez que a repetição se instala, o cérebro para de questionar, ele apenas executa. Entender isso muda o jogo. Se você quer desenvolver um novo hábito, o segredo está em repetir a ação de forma consciente até que o automático seja seu aliado. O objetivo nunca é depender da motivação eterna, mas sim construir sistemas que tornam o comportamento desejado natural. Por isso, ambientes, horários fixos, gatilhos visuais e até recompensas imediatas fazem parte do processo de reprogramação cerebral. O hábito precisa de trilhos para correr, e você é quem constrói esses trilhos. E quando essa repetição vira padrão, o esforço diminui. Criar o hábito de leitura, por exemplo, pode parecer difícil nas primeiras semanas. Mas, com o tempo, seu cérebro se acostuma àquele horário específico, àquele ambiente, e até começa a pedir pelo ritual. É aí que o hábito deixa de ser apenas uma decisão e passa a ser parte de quem você é. Agora, se a construção de um hábito exige automatização, qual é a real diferença entre quem já tem esse hábito e quem ainda não conseguiu manter? Tópico 3. Diferença entre quem tem e quem não tem o hábito. Existe uma diferença brutal entre quem tem o hábito consolidado e quem ainda está tentando desenvolvê-lo. E essa diferença não é força de vontade, é economia de energia mental. Quem já formou o hábito de estudar todo dia, por exemplo, não depende mais de motivação ou de um empurrão emocional. O cérebro dessa pessoa já sabe o que fazer, quando fazer e como fazer. Ela entra no fluxo com menos resistência. É como se a ação já viesse embutida no piloto automático do cérebro. Enquanto isso, quem ainda está tentando criar o novo hábito vive um cabo de guerra interno. Uma parte da mente quer fazer, outra sabota. Há mais fricção, mais indecisão, mais desgaste. A psicologia chama isso de fadiga de decisão. Quanto mais escolhas você precisa fazer, mais energia mental você consome. Já quem tem o hábito bem estruturado elimina esse atrito. Por isso que quem tem o hábito saudável parece ser mais disciplinado, mas na verdade, só está gastando menos energia para manter o que já está instalado. Quer ver um exemplo prático? Compare duas pessoas, uma que já tem o hábito de ir à academia e outra que está tentando começar. A primeira já separa a roupa na noite anterior, acorda no horário certo, nem pensa muito. A segunda precisa lutar contra a cama, decidir qual roupa usar, pensar se vai ou não, negociar com cansaço. Não é que uma seja melhor que a outra, é que uma tem menos barreiras porque já construiu o caminho. O esforço, agora, é mínimo. Isso é neurociência aplicada no dia a dia. Esse mecanismo também explica por que hábitos ruins são tão difíceis de quebrar. Eles estão instalados em zonas profundas do cérebro que priorizam a repetição sobre o raciocínio lógico. É como se o cérebro dissesse: isso aqui funciona, vamos continuar fazendo. E, claro, o cérebro adora conservar energia. Se algo já está funcionando, mesmo que mal, ele não vai querer mudar por conta própria. Daí a importância de agir com intenção, criar gatilhos novos e substituir os padrões antigos.
Quem já tem o hábito estruturado também lida melhor com recaídas. Sabe aquele dia que a pessoa perde o ritmo, mas no seguinte já retoma? Isso acontece porque o hábito virou uma identidade comportamental. A pessoa não apenas faz aquela ação, ela é aquilo. Eu sou alguém que lê todos os dias. Eu sou alguém que se exercita. Isso cria uma âncora interna que ajuda a voltar ao trilho mesmo depois de um tropeço. Por isso que desenvolver hábito não é só sobre constância, é sobre identidade. Então, a real diferença entre quem tem o hábito e quem ainda não tem não está no talento, na genética ou na força bruta. Está no nível de automatização e na clareza de propósito que cada um carrega. E se tudo isso se consolida no cérebro, como exatamente ele armazena esses comportamentos? A resposta mora nas estruturas mais antigas do nosso sistema nervoso, e é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Tópico 4. Base neurocientífica. O cérebro é uma máquina incrivelmente adaptável. E é justamente isso que torna os hábitos possíveis. Do ponto de vista da neurociência, os hábitos são armazenados numa região chamada estriado dorsal, uma área primitiva, ligada à repetição de padrões motores e comportamentais. É como se fosse um banco de dados automático. Tudo que você repete o suficiente, com o tempo, deixa de ser processado pelo córtex pré-frontal, a parte racional, e passa a ser executado por esse sistema mais automático. É aí que o hábito se consolida. Essa transição, do esforço consciente para a automatização, só é possível por causa da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e criar novos caminhos neurais. Quando você começa algo novo, o cérebro ainda está tentando entender o que fazer. Mas conforme a ação é repetida, ele cria trilhas, como se fossem estradas mentais. Quanto mais você anda por essa estrada, mais sólida ela se torna. E depois de um tempo, ela é tão bem pavimentada que seu cérebro prefere segui-la sem pensar. Agora, olha que interessante, essa mudança não acontece só por conveniência. Há um motivo evolutivo. O cérebro arquiva hábitos em áreas mais protegidas, menos vulneráveis a danos, como o estriado, para que, mesmo diante de estresse ou lesão, você consiga manter suas funções básicas e rotineiras. Por isso que algumas pessoas continuam realizando certas ações, como acender um cigarro ou andar pelo mesmo caminho, mesmo em estados de estafa mental. O hábito é mais resistente que a consciência. Um exemplo clássico disso são os atletas. Quem vê um jogador de futebol batendo pênalti ou um pianista tocando Beethoven com os olhos fechados, não imagina que aquelas ações estão sendo executadas, em boa parte, sem envolvimento consciente. O corpo reage porque o cérebro já consolidou o padrão. Isso mostra como o hábito não é apenas psicológico, é profundamente neurológico. Ele se imprime no corpo, nos músculos, nas conexões cerebrais. Isso é ciência pura, acontecendo em silêncio dentro da sua cabeça. E sabe o que isso significa? Que todo novo hábito que você quiser desenvolver, mesmo que hoje pareça difícil, tem um espaço esperando ser ocupado no seu cérebro. Não importa a idade, o histórico ou a dificuldade, se há repetição e intenção, há caminho. A neuroplasticidade não é um conceito abstrato, é uma ferramenta real de mudança. E o melhor, ela trabalha a seu favor, desde que você saiba como direcioná-la. Esse é o ponto de virada entre o velho eu e a nova versão que está em construção. Mas se o cérebro armazena hábitos de forma tão eficiente, por que alguns hábitos parecem ser mais fáceis de instalar do que outros? Por que beber água se torna rotina mais rápido do que ir à academia todos os dias? A resposta está mais próxima do que você imagina, e tem tudo a ver com esforço emocional e logístico. Vamos entrar nesse detalhe no próximo ponto. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso me ajuda a continuar trazendo vídeos assim, direto ao ponto, com estratégias reais para transformar sua mente e sua rotina. Tópico 5. Hábito fácil versus difícil. Nem todo hábito nasce igual. Hábitos simples, como beber um copo d'água ao acordar, geralmente se formam com mais facilidade do que hábitos complexos, como frequentar a academia diariamente. E não é só questão de força de vontade. A diferença está no custo emocional e logístico. Beber água exige pouco, está ao alcance, não requer deslocamento, nem preparação ou exposição social. Já ir treinar envolve roupa, tempo, esforço físico e, muitas vezes, enfrentar a própria insegurança. A neurociência explica que, quanto maior o número de decisões envolvidas em uma ação, maior a chance do cérebro desistir antes de começar. É como se ele dissesse: isso dá trabalho demais, vamos economizar energia e fazer outra coisa. Por isso,
desenvolver hábito começa com a simplificação do processo. Se você quer começar a correr, por exemplo, deixe o tênis ao lado da cama, a roupa pronta e a rota definida. Menos decisões igual menos chances de desistência. Um exemplo prático disso é o hábito de meditar. Algumas pessoas acham quase impossível manter, mas é porque tentam começar com 20 minutos, silêncio total, postura perfeita. Só que o cérebro resiste ao extremo. Agora, se começar com 1 minuto, sentado na cama mesmo, só prestando atenção na respiração, o impacto é outro. O cérebro aceita, registra e se adapta. É como dar um petisco para o sistema nervoso, algo leve o suficiente para ele não rejeitar, mas consistente o bastante para criar uma trilha neural. Na psicologia comportamental, existe um termo para isso: mini-hábitos. Começar pequeno demais para falhar. Em vez de vou ler 30 páginas por dia, que tal vou ler um parágrafo? Pode parecer ridículo, mas funciona. Por quê? Porque o cérebro precisa de vitórias rápidas para liberar dopamina, o neurotransmissor da motivação. E quanto mais dopamina associada à ação, mais você se sentirá inclinado a repeti-la. Isso é neuroplasticidade em movimento, moldando o comportamento dia após dia. É por isso que o erro mais comum de quem quer mudar de vida é começar com metas grandes demais. A partir de amanhã vou acordar 5 horas, correr, tomar banho gelado, ler um livro e aprender mandarim. O cérebro ri disso. E depois sabota. O segredo está em criar um efeito dominó, um novo hábito pequeno, fácil, que leve ao próximo. Uma ação simples que sirva como gatilho para outras mais complexas. Um copo de água pode ser o começo de uma rotina matinal poderosa. E se você acha que isso é pouco, pense de novo. É esse tipo de construção estratégica que diferencia quem apenas tenta de quem realmente transforma. Agora, se alguns hábitos são fáceis e outros mais difíceis, o que nos faz escolher enfrentá-los mesmo assim? A resposta está em algo mais profundo do que a ação em si. Está na motivação real que dá sentido à mudança. E é sobre isso que precisamos falar agora. Tópico 6. Importância da motivação real. Toda mudança sustentada nasce de um motivo verdadeiro. Não adianta repetir frases motivacionais no espelho se lá no fundo você não tem uma razão clara e emocionalmente forte para agir. A motivação real não vem do quero ser mais produtivo, mas do que isso representa. É querer ter mais tempo com os filhos. É recuperar a saúde antes que uma doença apareça. É provar para si mesmo que consegue vencer a própria mente. É essa carga emocional que transforma a tentativa em decisão. A psicologia já mostrou que as emoções moldam o comportamento com muito mais força do que a lógica. Isso quer dizer que você não cria um novo hábito só porque ele faz sentido. Você o sustenta porque ele significa algo. A neurociência explica isso com clareza. Quando existe um propósito claro e alinhado com seus valores pessoais, o cérebro libera mais dopamina ao imaginar a recompensa. E essa antecipação do prazer torna a jornada mais leve, mesmo quando o caminho exige esforço. Por isso, quem quer parar de procrastinar precisa ir além do óbvio. Não basta dizer quero ser mais produtivo. Pergunte-se, para quê? E pergunte de novo. Quero ser mais produtivo para estudar melhor. Ok. Para quê? Para passar no vestibular. Para quê? Para mudar de vida, sair da casa dos meus pais, construir algo meu. Agora sim estamos chegando perto do motivo real. Esse motivo é o combustível que sustenta a disciplina nos dias em que o cérebro implora por conforto. A motivação real também precisa ser visível. Um truque poderoso é criar lembretes físicos, uma foto da sua família na mesa de estudo, um post-it com seu porquê na porta do guarda-roupa, ou até uma playlist com músicas que te conectem ao seu propósito. São pequenos gatilhos que ativam a parte emocional do cérebro e lembram você do que está em jogo. É assim que a neuroplasticidade aprende mais rápido, quando emoção e ação andam juntas. E vale dizer, a motivação não precisa ser grandiosa, mas tem que ser honesta. Quero me sentir bem com meu corpo. Quero parar de me esconder. Quero olhar no espelho e ter orgulho de quem estou me tornando. Essas verdades simples têm mais poder do que qualquer frase de coach. E quando você começa a agir guiado por esse sentimento, os obstáculos se tornam degraus. O cérebro entende o recado, isso é importante, continue. E ele começa a pavimentar o caminho. Mas mesmo com uma motivação forte, muitos ainda travam. Sabem o que precisam fazer, têm um porquê legítimo, mas continuam presos na análise, na dúvida, na inércia. E isso acontece porque confundem pensar com agir. Só que o cérebro não muda com ideias, ele muda com experiências.
E o próximo passo é entender que, para construir um novo hábito, o fazer sempre vai valer mais do que o pensar. Tópico 7. Fazer é mais importante que pensar. Uma das maiores armadilhas do desenvolvimento pessoal é a paralisia do pensamento. A pessoa estuda, entende, planeja, mas não age. E o cérebro adora esse teatro. Você sente que está se movimentando, mas não sai do lugar. Donald Hebb, um dos pais da neurociência moderna, já dizia: neurônios que disparam juntos se conectam. Em outras palavras, o cérebro aprende pela experiência, não pela intenção. Você não se torna confiante lendo sobre coragem. Você se torna confiante enfrentando o medo. E é aqui que a mágica da neuroplasticidade entra em cena. Toda vez que você age, mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo sem saber se vai dar certo, seu cérebro registra aquilo como um evento real. Ele entende: opa, isso é possível. E começa a reforçar aquela trilha neural. Quanto mais você repete a ação, mais natural ela se torna. Isso serve para tudo, desde aprender um idioma até vencer a procrastinação. Pensar é um ensaio. Fazer é a estreia. E é só com a peça em cartaz que o cérebro aprende. Quer um exemplo direto? Falar em público. Você pode assistir 10 TED Talks, estudar técnicas de oratória, decorar todas as regras de respiração. Mas só vai ganhar confiança quando subir no palco e falar. Nem que seja gaguejando, suando frio, com o coração disparado. É a ação que molda o hábito, não o conceito. É ali, no desconforto, que o cérebro entende: isso aqui pode ser repetido. E a partir daí, começa a te dar suporte automático para repetir e melhorar. É por isso que muita gente que lê sobre produtividade continua travada. Porque ler dá conforto, mas não cria memória emocional. O hábito de agir precisa ser treinado. Comece com pequenas ações: gravar um vídeo de 30 segundos, estudar 10 minutos sem distração, levantar da cadeira quando perceber que está enrolando. São essas microações que quebram a inércia e sinalizam ao cérebro: estamos em movimento. E ele responde reforçando esse novo padrão. A psicologia também apoia isso com um conceito chamado ativação comportamental. Traduzindo: fazer primeiro, sentir depois. Muita gente espera a motivação chegar para começar. Mas o segredo é começar para que a motivação apareça. A dopamina, o combustível da motivação, é liberada muito mais pela ação do que pelo pensamento. Quanto mais você age, mais seu cérebro associa aquela ação à recompensa. E aí, você sente vontade de fazer de novo. Isso é hábito sendo instalado. Então, da próxima vez que a mente disser espera estar preparado, agradeça e haja mesmo assim. A construção de um novo hábito começa na coragem de fazer mal feito antes de fazer bem feito. E é exatamente esse fazer imperfeito que ativa o reservatório mais poderoso que existe no seu cérebro, aquele responsável por transformar esforço em comportamento natural. Tópico 8. Dopamina e formação de hábitos. Quando falamos em hábito, precisamos entender o papel da dopamina de forma muito mais profunda do que o senso comum apresenta. Esse neurotransmissor não serve apenas para gerar prazer, ele age como um marcador de progresso. É ele quem nos empurra para frente, que nos dá aquela sensação de quero continuar, mesmo que a tarefa ainda não esteja concluída. E é justamente isso que permite que um comportamento repetido se transforme num novo hábito, a expectativa de recompensa ativando a neuroplasticidade. A cada pequena vitória no caminho da mudança, o cérebro libera dopamina. Essa liberação sinaliza que a ação foi positiva e precisa ser repetida. Por isso, quando alguém marca um check em uma tarefa concluída, ou vê o progresso de uma sequência diária sendo mantida, está alimentando o cérebro com essa recompensa bioquímica. É neurociência pura. Quanto mais você associa prazer ao processo, mais o cérebro reforça aquela trilha neural. Agora imagine o seguinte: alguém quer criar o hábito de estudar todos os dias. Se ela tenta fazer isso com rigidez, cobrança e perfeccionismo, o cérebro vai associar a tarefa à dor. Mas se ela transforma o processo em algo recompensador, como ouvir uma música leve antes, criar um ritual com café e usar um aplicativo de acompanhamento, a dopamina começa a trabalhar a favor. O que antes era um esforço passa a ser desejo. Esse é o caminho de quem quer consolidar um novo hábito de forma inteligente. Esse tipo de abordagem prática é o que você encontra no e-book Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. O material mostra como usar os mecanismos da dopamina, da neuroplasticidade e da psicologia de comportamento para transformar ações esporádicas em hábitos consistentes. Com técnicas simples e aplicáveis,
Ele ensina como hackear o próprio cérebro para parar de adiar e começar a fazer, todos os dias. Se quiser conhecer melhor, o link está no comentário fixado. Um ponto importante que quase ninguém fala: a dopamina pode ser desperdiçada com facilidade. A cada scroll no celular, a cada vídeo curto, a cada distração gostosinha, o cérebro gasta esse recurso precioso. O problema? Quando chega a hora de fazer o que realmente importa, não sobra energia nem vontade. É como gastar todas as fichas em coisas que não geram resultado. Por isso, ambientes e rotinas limpas são aliados poderosos no processo de criação de um novo hábito. Com a dopamina bem direcionada, tudo muda. A tarefa difícil se torna prazerosa. A ação repetida se transforma em comportamento automático. E, no fundo, o que era uma batalha diária se transforma em estilo de vida. Agora a questão não é mais se dá para criar um hábito, mas como usar esse conhecimento de forma simples, sem sobrecarregar o cérebro, e é isso que vamos abordar no próximo passo. Tópico 9. Como usar o conhecimento na prática. Saber o que funciona não é o suficiente. A diferença real está em aplicar. E aqui está o ponto que mais derruba quem quer criar um novo hábito. A pessoa entende tudo, tem clareza sobre a neurociência, sabe que a dopamina está envolvida, que a neuroplasticidade responde à repetição, mas não coloca em prática. É como ler um manual de natação e nunca entrar na água. O cérebro só muda quando você experimenta. A psicologia chama isso de aprendizado experiencial, e é esse tipo de aprendizado que realmente transforma. A primeira coisa a fazer é descomplicar. Seu cérebro ama atalhos. Então, se quer desenvolver um hábito, torne o início fácil. Se for leitura, deixe o livro à vista. Se for estudar, arrume um local fixo. Se for beber mais água, coloque a garrafa ao alcance. Não dependa da memória ou da vontade, dependa do ambiente. Ele é seu maior aliado invisível. O cérebro responde ao que vê e sente, muito mais do que ao que planeja. Pequenas mudanças no espaço físico geram grandes impactos no comportamento. Outra ferramenta prática é o compromisso visível. Coloque sua meta num papel, compartilhe com alguém ou registre seu progresso. Isso não é frescura, é técnica. A exposição social ativa áreas do cérebro ligadas à responsabilidade e ao senso de identidade. E a identidade tem tudo a ver com hábitos. Quando você se enxerga como alguém que tem disciplina, que cumpre o que promete, o comportamento acompanha. O novo hábito se enraiza porque está atrelado à forma como você se vê. Mais uma dica poderosa: comece com um tempo ridiculamente curto. Sério, é para ser fácil demais. Medite por 1 minuto. Leia uma página. Caminhe 3 minutos. Isso pode parecer pequeno demais para gerar resultado, mas é exatamente o que quebra o ciclo da procrastinação. O cérebro precisa de entrada, qualquer entrada, para poder construir novos caminhos neurais. E quando essa entrada vem com repetição e recompensa, a neuroplasticidade faz o resto do trabalho. E se mesmo assim você tiver dificuldade, vale a pena buscar orientação. Existem conteúdos específicos que mostram o passo a passo para transformar esse conhecimento em prática, como o e-book Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ou o canal Neuropsico, que aborda conteúdo sobre neurociência, psicologia cerebral e comportamental, hábitos e como evoluir através do cérebro. Afinal, o conhecimento só vale quando vira ação. E se você der o primeiro passo, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito, o cérebro responde. Ele se adapta. Ele aprende. Ele se molda. Mas e quando o novo hábito começa a se perder? Quando você falha um dia, 2, o que fazer para não deixar tudo desmoronar? É aí que entra o próximo ponto, porque manter o hábito é tão importante quanto criá-lo. Tópico 10. Como manter um hábito sem recomeçar do zero? Criar um novo hábito é desafiador, mas manter esse hábito quando a vida sai do eixo, é aí que mora o verdadeiro teste. Muita gente acredita que, ao falhar um dia, tudo volta a estaca zero. Só que isso não é verdade, nem neurologicamente, nem psicologicamente. A neurociência mostra que, uma vez formada, a trilha neural do hábito não desaparece com facilidade. Ela pode enfraquecer, mas não some. Isso significa que mesmo após uma pausa, retomar é mais fácil do que começar do zero. O grande erro está na mentalidade do 880. A pessoa erra uma vez, já se sente derrotada, pensa que tudo foi em vão, e aí sim abandona de vez. Mas a psicologia comportamental ensina que a consistência não exige perfeição, exige retorno. Você pode falhar, mas se retomar rapidamente, o cérebro entende que aquilo ainda importa.
É como um músculo. Parou de treinar por alguns dias. Ele não desaparece. Só precisa de estímulo para reativar. E hábito é exatamente isso. Estímulo contínuo, não rigidez extrema. Uma boa estratégia é usar o plano B do hábito. Isso significa criar uma versão mínima da ação para dias difíceis. Por exemplo, não conseguiu ir à academia? Faça 10 flexões em casa. Não conseguiu estudar 1 hora? Estude 10 minutos. A ideia é manter o padrão mesmo que em menor escala. Isso preserva o senso de continuidade, mantém a liberação de dopamina e impede que o cérebro registre aquele dia como fracasso. Pequenas ações salvam hábitos maiores. Outro ponto essencial: aprenda a identificar gatilhos de recaída. Sono irregular, excesso de tela, estresse acumulado, tudo isso mina a energia e sabota o novo hábito. Quando você começa a entender o que te tira do caminho, começa também a prever os momentos de queda e a criar mecanismos de proteção. Um alarme no celular, uma anotação no espelho, uma mensagem automática de incentivo. Todos esses são exemplos simples que ajudam a manter a mente alinhada com a intenção. É aí que entra a importância de um sistema de suporte, e não precisa ser algo complexo. Pode ser um checklist, um planner, ou um bom conteúdo no YouTube como os dos canais Eslen Delanogary, canal Neuropsico e Neurovox, que além de explicar o funcionamento cerebral por trás dos hábitos, também apresentam estratégias práticas para manter o foco mesmo quando tudo ao redor tenta te tirar do caminho e buscam soluções para as dificuldades abordadas naquele assunto. Porque manter um hábito não é sobre ser perfeito. É sobre saber voltar. É sobre fazer mesmo quando não está motivado. É sobre entender que você não precisa ser um robô, só precisa ser alguém que não desiste de si. E quando isso se torna natural, o hábito deixa de ser algo que você força e vira algo que te sustenta. Agora, sabendo de tudo isso, vem a pergunta mais importante: você vai aplicar ou vai deixar passar? Agora que você entendeu como funciona a criação de um novo hábito, desde o que acontece no seu cérebro até os erros que te fazem voltar sempre para o mesmo ciclo, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque saber não transforma. Agir sim. E o primeiro passo nem precisa ser perfeito, só precisa acontecer. Quantas vezes você já adiou uma mudança dizendo segunda eu começo? Quantas metas você largou pela metade porque sentia que não era o momento? Se a sua vida não está andando, talvez o problema não seja o que você está fazendo, mas o que você parou de tentar. E se você chegou até aqui, já tem mais consciência do que a maioria das pessoas que seguem vivendo no automático. Então me diz, qual novo hábito você quer começar hoje? O que te impede de dar o primeiro passo agora? Comenta aqui embaixo. Sua resposta pode inspirar outras pessoas a se movimentarem também. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa as notificações. Aqui, a gente fala de neurociência, comportamento, hábitos e transformação real, sem enrolação, sem mágica e com método. E se quiser um passo a passo mais estruturado, direto ao ponto, com estratégias para sair da autossabotagem e entrar em ação todos os dias, dá uma olhada no e-book Reprograme seu cérebro para vencer a procrastinação definitivamente. O link está no comentário fixado. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa mudar de vez.